então a água aqui. Eu, professor Wellington, aqui com vocês aqui nessa segunda-feira, hein? Vamos lá, gente. Então, vamos falar então as principais funções da água para os vegetais e animais também, ok? Então, algumas coisas são comuns em ambos e alguma outra coisa são mais específicas, a gente vai estar vendo aqui, certo? Então, acompanhe comigo na tela. Então, ao meio líquido necessário às reações químicas do metabolismo celular. Trocando em miúdos, seria o seguinte, que todas as reações químicas acontecem na presença da água, certo? A água é o meio necessário, é o meio que as reações químicas acontecem, certo? Vamos pegar, por exemplo, uma molécula que quer se desfazer, vamos supor, né? Ela só vai conseguir se soltar uma da outra se tiver um meio, né? Se tiver um meio líquido, no caso a água, para que ocorra essa separação e elas fiquem, né, separadas e vão para cada um lado e né, seguem o seu ciclo. Então a água é extremamente importante nesse sentido, né? Não tem como dentro da célula, né, uma molécula se separar da outra, até mesmo se ligar com outra, se não tiver água, né, voando, não tem como isso acontecer. Então a água é um meio necessário para que ocorram as reações químicas, certo? Leva nutrientes e oxigênio para as células. Então ela atua como um meio de transporte, né? Um meio de transporte de nutrientes, oxigênio, né? A gente sabe que o oxigênio ele é transportado pelas hemácias, mas tem uma certa porcentagem de oxigênio que acaba sendo transportado, né, pelo próprio sangue, né, pelo plasma, né? E os nutrientes também. Então é um meio necessário de transporte. Ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para torná-los acessíveis ao organismo. Aqui foi mais ou menos pegando o gancho, né, da primeira função que eu citei aqui em cima, que, né, vamos supor que tem uma molécula que ela está, digamos, no estado sólido, ela é, digamos assim, juntinha, toda condensada. Mas na presença da água, então a água acaba separando as moléculas, né? Separando e tornando, né, o que era uma coisa mais condensada, né, no estado sólido, já dissolvendo, ela fica em pequenas partículas menores. Graças então à ação aí, né, da água dissolvendo, no caso aí, que ela vai inclusive esbarrar como um solvente universal, que foi uma propriedade que a gente já falou. Seguindo aqui, auxilia na remoção de resíduos do metabolismo celular. Aqui vai atuar meio já pegando o gancho do que eu falei de transporte ali, né? Ela vai auxiliar transportando, mas nesse caso retirando, né, os resíduos do metabolismo, que seria, por exemplo, o CO2, né? Ácido úrico, ureia, joia? Então seria alguns elementos que depois são excretados aí pelos órgãos, né? Mas ocorre essa retirada, né? A água consegue retirar e transportar. Seguindo então, né? Ainda falando das principais funções, mas aqui para os animais. Perceba na tela que é para os animais agora, então é mais exclusivo. Anteriormente, valia para os animais e para os vegetais, aqui mais voltado para os animais. E lubrifica articulações. Professor, o que é uma articulação? É um ponto de encontro entre dois ossos. Aqui eu coloquei aqui um exemplo aqui, observa na tela ali que seria ali mais ou menos ali acho que dá para a gente pegar aqui como, por exemplo, o braço, né, região do braço ali, né? Então, perceba que o líquido sinovial, vou até destacar aqui, né, o ponteirinho aqui, aí. Então, o líquido sinovial, né? Então, toda essa região aqui que vocês estão vendo aqui, ó, essa região, né, pertencente aí às articulações, ela é banhada aí, né, uma certa porcentagem de água, aí, então ajuda a lubrificar essas articulações. Deixa eu voltar aqui para o ponteirinho aqui, para a setinha. Aí, voltei. Auxilia na regulação da temperatura corporal, né? Claro, né? Você
deu uma corridinha no parque, né? Se esforçou, pegou algum peso. O que acontece? Aumenta a temperatura corporal. Em contrapartida, o que acontece? Você soa para manter manter a temperatura constante, né? 36, 36,5 aí, né? Então ela vai auxiliar na regulação da temperatura corporal. Joia? Mantém hidratados órgãos e tecidos, né? Super fundamental, né? Para as realizações das funções normais das células, né? E dos tecidos consequentemente. Certo? É que eu não coloquei, mas a gente pode colocar também como, por exemplo, a água hidratar o globo ocular, né? As lágrimas hidratam o globo ocular. Vamos pegar outro exemplo aqui. Elas compõem a saliva, né? Que ajuda a umidificar o alimento e ser deglutido mais fácil, né? Vocês já passaram por uma situação em que vocês foram comer uma bolacha meio seca, aí vocês foram comer assim, daí saiu meio que rasgando aqui na garganta? Então, o simples fato de a gente ter a saliva é para facilitar a deglutição. Então, a água, como componente aí da saliva, ajuda, né, a deglutir também. Certo? Seguindo então, e aqui falando especificamente dos vegetais, legal? Aqui eu coloquei então que uma das principais funções da água para os vegetais é no processo de fotossíntese. Acompanhe comigo aqui na tela, né? Processo de fotossíntese e como que seria, onde que vai estar participando essa água. Dá uma observada aqui nesse esqueminha que eu preparei aqui, gente, olha lá. Então a gente tem a árvore ali, né? E a árvore ela recebe a luz solar, tranquilo? Essa luz solar em conjunto com o dióxido de carbono, mais a água aqui no processo. Então a água participa nesse caso aqui, né? Então a soma da luz, né, da energia luminosa, mais o dióxido de carbono e a água, vai fazer com que haja reação de fotossíntese, promovendo então a formação de glicose e oxigênio. Fechando aí.